E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar mais ainda sobre inteligência artificial nos games, como AlphaGo, Dota 2, StarCraft, xadrez, enfim, e muitos outros jogos. Menos no LoL, porque até agora não tem nada que consiga derrotar um time de LoL na inteligência artificial, por enquanto. E aí, a gente vai tentar ver esse artigo da DeepMind, que a gente viu no último vídeo. E no começo eles vão dizer que o sistema do Go em si, a base dele, foi um sistema de redes neurais. Então lembrando que na inteligência artificial a gente tem sistema de redes neurais, que é o mais conhecido, o sistema de arquiteturas cognitivas e arquiteturas cognitivas inspiradas biologicamente. Então tem esses três. Então tem as redes neurais, que são padrão hoje em dia, e as coisas mais relacionadas a como a mente funciona humana, que é o arquiteturas cognitivas e as arquiteturas cognitivas inspiradas na teologia, desculpa, inspiradas na biologia. E basicamente as redes neurais são um padrão hoje para a inteligência artificial no geral. A arquitetura cognitiva é mais para tentativa, né, de criar sistemas que pensam, né, que têm consciência e tal. Mas enfim, nesse eles usaram apenas redes neurais. Uma coisa chamada Supervised Learning. A gente já vai ver uma imagem, né, que vai mostrar como funciona. Mas basicamente Supervised Learning, que seria aprendizado supervisado, seria tipo assim, você tem fotos de gatos e cachorros. Então você pega as fotos de gatos e cachorros, vamos supor que você pega 3.000 fotos de gatos e 5.000 fotos de cachorros. E aí você põe essas fotos no programa usando um algoritmo de aprendizado supervisado, que, gente, é muito simples de fazer. A gente vai ver, se você ver a parte prática que a gente fez no canal, você vai ver que na sequência de vídeos sobre a parte prática de inteligência artificial, você vai ver que é muito fácil. Parece difícil quando a gente vê, nossa, como será que eu programo isso? Não, é bem simples. Usando TensorFlow, principalmente, Keras. Mas enfim, você aprende dos dados que são dados para você. Então você pega os dados, dá para o programa e acabou. Agora tem o de aprendizado não supervisado, que é unsupervised, né? Com o N antes do supervised, que vai basicamente ser sem dados, né? Então você não, que é o futuro, na verdade, da inteligência artificial, dizem, né? Que é o aprendizado não supervisado, né? Que é tipo, você não precisa dar os dados pro programa, ele aprende meio que sozinho, ele prevê as coisas sozinho. Por exemplo, você dá ele aprende coisas novas sem muitos dos dados que a gente precisava antes. Mas enfim, não é o caso hoje, isso daí é supervisado, né? Então, no caso, o que seria o input aqui? Seria as partidas de Go. Então, seria provavelmente em vídeo, né? Ele, obviamente, usando visão computadorizada para identificar as peças e tal. E, e aprendendo, usando reinforcement learning, né? Errou, reforço negativo, acertou, reforço positivo. Então, basicamente isso. E aí a gente vai dizer que muito do progresso na inteligência artificial tem sido feito, né, usando o Supervised Learning, que eu já disse, que você tem os dados já prontos e põe no programa, em vez de ele aprender de certa forma sem esses dados. E aí ele vai falar que treinou um programa para replicar decisões de experts humanos, né? Então o programa foi com o tempo aprendendo. Só que aí ele vai dizer que, entretanto, dados, né, de experts em Go muitas vezes são muito caros e às vezes não são fáceis de conseguir, né? Então poderia pôr algumas barreiras para o programa aprender, né? E aí tá falando, na verdade, aí ele vai citar o Atari, né? Ele vai falar que esses sistemas, né? Agora falando dos resultados relacionados a esses sistemas, usando Reinforcement Learning, isso daí foi antes do AlphaGo, tá? A DeepMind já tinha feito alguns algoritmos, né, que a gente vai ver, que é o Agente 57, que no Atari, né? Então, para jogos do Atari. Então, a gente vai ver isso agora.
Então tá aí algumas notícias relacionadas a DeepMind, né? Antes do AlphaGo, fazendo uma inteligência artificial, programa de inteligência artificial, né? Usando Reinforcement Learning, provavelmente. Que poderia jogar 57 jogos de Atari. Aí de novo, enfim. E esse daí é o Agente 57 aí do blog deles, né? Então, os jogos de Atari são bem simples, né? Então, é legal que eles começaram com algo mais fácil do que Go, né? E aí vai mostrar, por exemplo, aí um jogo, né? Tipo um Pac-Man da vida, né? Pac-Man meio escrotinho do Atari. Que vai falar basicamente como funciona o programa, né? Então, a estrutura desse programa, que não é o AlphaGo, tá? Embora seja relacionado, não tem nada a ver com o AlphaGo. Ele vai ter 5 sessões, né? Eu quero falar de algumas partes importantes, como por exemplo aquela parte que é Short Term Memory, né? Que vai ter memória de longo termo, de uma forma computadorizada, né? Esse GRU eu não lembro especificamente. Memória episódica e exploração e metacontroller. Esse memória episódica seria uma analogia legal ao padrão como o cérebro trabalha para entender as memórias que a gente tem. Então, vocês concordam que as memórias que a gente tem, elas são hierárquicas, né? Porque tem coisas que você lembra mais do que outras. Então, tipo, você não lembra o que você comeu há 3 anos atrás, no dia 12 de dezembro. É meio difícil. Agora, você lembra o que você... por exemplo, o rosto de um amigo de infância que você não vê há 10 anos, você lembra. Se você ver ele hoje, mesmo que esteja diferente, a menina ou menino esteja diferente, você vai pensar, nossa, essa pessoa, eu consigo reconhecer. Então nesse sentido que a memória, de certa forma, ela pode ser guardada de longo termo, né, de curto e longo prazo, mas ela é em vários aspectos hierárquica, né, episódica. Então, seções da memória são mais fortes que outras. Até no próprio... Tem um filme da Disney que fala sobre isso, mas eu poderia falar mais com Harry Potter, né? Sempre que eu falo disso, eu falo de Harry Potter, porque é o espectro patrono, né? O feitiço fica mais forte com as memórias mais fortes que você tem. Então, o Harry, nesse caso, pegaria a memória episódica mais forte dele, de longo termo, e usaria aí no feitiço, né? Aí, exploração, que é relacionada a coisas que é meio estranho, né? Curiosidade, enfim, modelos densos, aí não parece, não explica muito isso daí, mas enfim. O importante ali de lembrar é memória episódica e de curto e longo termo. Então, basicamente, essas 4 partes, né? Memória de curto prazo, memória episódica, metacontroller e exploração. Tudo tendo a ver com jogar o jogo. E aí, outra parte aí, vai dizer aí a questão do aprendizado, né? Relacionado a motivação, provavelmente a recompensa do Reinforcement Learning, né? Reforço positivo e negativo. Ali, atores, né? Da rede, ela meio que tem, entre aspas, motivação no ambiente do jogo. E ali depois o update, né? Relacionado a essas coisas. Enfim. Vamos definir agora a supervised learning, né? Agora, saindo um pouco do Agente 57, daqui é que eu jogo Atari, né? Mas agora vamos voltar pro AlphaGo, o Supervised Learning, aprendizado supervisado. Então vai dizer que o AlphaGo foi treinado usando aprendizado supervisado para acuradamente prever os movimentos de humanos experts no Go, né? Enfim, o que é Supervised Learning? Então você pega os seus dados na esquerda e você põe ele em... a partir desses dados, você define o que você quer no programa. Então, por exemplo, o programador ele vai dizer, ó, essa foto de cima aqui tem a ver com Pac-Man. Então, o fantasminha do Pac-Man. Esse aqui é um jogo de arco, que eu não sei qual é, né? Acho que provavelmente é só uma imagem aleatória. Que eu peguei na internet, né? Esse daqui é um jogo relacionado a, sei lá, um jogo 2D de arco flash, beleza? De aventura, enfim. Então, no Supervised Learning,
o autor do programa, o programador, ele vai falar para o programa, ele vai tipo, escrever pro programa, e quando ele vê essa imagem aqui, que ele tem que identificar Pac-Man. Se ele errar, tem que corrigir, porque isso aqui é Pac-Man. Então você diz pro programa, isso aqui é Pac-Man. Nesse daqui você diz, é um jogo de aventura, um jogo de arco flash e tal. No de baixo é o Space Invaders. Então nesses três casos você está colocando títulos, categorias para o programa aprender. Então nesse caso o programa ele não faz os títulos para si mesmo. A gente que dá os títulos e fala, ó, isso daqui é Pac-Man, isso daqui é jogo de aventura, isso daqui é Space Invaders. Então a gente fala para o programa, essa é a diferença. Então a gente vai pegar esses dados, pôr no programa, e o programa ele tem que aprender a identificar esses padrões que a gente já disse que ele tem que identificar. A gente já ensinou o programa que ele deveria identificar o de cima como Pac-Man, o de baixo, do meio no caso, como um jogo de aventura, e o mais embaixo, que é o Space Invaders. Agora no caso de aprendizado não supervisado, que é o outro modelo, você tiraria esses dados aqui e o que ele aprenderia, você não diria para o programa. O programa ele teria que fazer diferenciação dessas categorias sozinho. É por isso que é muito mais difícil. Aprendizado não supervisado. Porque o supervisado você consegue controlar de uma forma melhor. O programa não tem que agir sozinho para aprender no ambiente que ele está, no caso do jogo. Agora no não supervisado ele tem que ser mais se virar, entende? Então, você deixa o programa mais tipo, se vira aí. Eu tô te dando esses dados aqui, essas imagens, você vai ter que fazer uma categoria em cada imagem. E além de usar esse tipo de padrão aqui, então ele está tentando pegar no caso do AlphaGo, ele pegaria o jogo em si e falaria os movimentos que estão certos e errados relacionados ao jogo. Quando você ganha ou perde, né? E aqui usando Monte Carlo Tree Search. Então, é uma tree bem específica, mas eu já vi sendo usada em outros programas, né? Não só em inteligência artificial. Então, ele vai dizer que essa rede de Reinforcement Learning, que é reforço positivo e negativo no sistema, além disso, eles usaram também, junto com isso, Monte Carlo Tree Search, que é basicamente, eu peguei isso aqui da Wikipedia, tá? Tá falando aí seleção, expansão, simulação e backpropagation. O mais importante aqui é a parte da simulação e backpropagation. Porque na simulação, a questão no jogo seria você fazer uma tree relacionada aos melhores movimentos. Então vamos supor que tem uma jogada X. E você tem vários caminhos que você pode ir dentro do jogo. E basicamente o programa ele vai fazer uma árvore, né, de possibilidades. E ela vai tentar, o programa, né, vai tentar fazer uma aproximação. Esse é o objetivo do AlphaGo, fazer uma aproximação da melhor jogada possível. Um determinado número de possibilidades de vitória. Então, determinado número de possibilidades, ele vai pegar os melhores caminhos para a vitória. E ali depois a parte do backpropagation, que vai ser a atualização desse sistema. Toda vez que esse caminho que ela fizer der errado, ela vai falar, não, eu errei aqui, e tentar corrigir no próximo jogo, enfim, ou no próximo movimento. Às vezes até corrigir, se autocorrigir durante o jogo, né? Pô, errei aqui, eu poderia ter feito melhor, e aí usando o Tree Search. Então, imagina que tipo assim, o programa ele vai eliminando uma dessas bolinhas, né? Aí vamos supor que na parte da simulação ela vai mais para a esquerda, nesse 7/10. Depois ele vai pro cria duas possibilidades aqui, depois vai para o 1/6, depois ele vai para 3/3. Então dá pra ver que ele escolheu um caminho, né? Então é meio binário no começo aqui nessa parte da esquerda, mas ele faz um caminho até definir o melhor caminho. Então o objetivo de Tree Search é isso. Nesse caso usando Monte Carlo, que a gente vai ver mais pra frente, a equação. E backpropagation a partir de atualizar, né? Essa questão. Então é basicamente isso. Então não é mágica, tá, gente? É uma aproximação da melhor jogada. Então o sistema treinou tanto que uma hora ele acerta. Espero que tenha sido útil esse vídeo. A gente vai ver mais Monte Carlo no próximo vídeo, né? Na verdade, vamos ver essa parte também. Porque é basicamente mostrando essa tree de novo, né?
Então, mesma coisa, só que de uma forma mais complexa de entender, né? Fazendo a simulação dos melhores caminhos, né? No caso do gol, né? Das melhores jogadas, né? Possíveis. Então você elimina as jogadas que provavelmente vão dar merda, baseado no seu treinamento que você já teve, né? Nas jogadas que você já jogou. E fazer o seu melhor. Enfim. Escolher a melhor jogada possível, que é uma coisa que nós fazemos também, né? De uma forma mais inconsciente, entre aspas. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.